E a mulher do deputado Alexandre Ramagem, a procuradora do estado de Roraima, Rebeca Ramagem, relatou ter tido o celular, o computador e outros itens apreendidos por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ela, o episódio ocorreu no dia 17 de novembro, no aeroporto do Galeão, quando embarcava para os Estados Unidos com as duas filhas, de 7 e de 14 anos. Rebeca disse que foi abordada na entrada da aeronave e que todas as malas foram retiradas do voo e revistadas. A procuradora afirma que não é alvo de qualquer processo ou investigação e que o único motivo para a ação teria sido o fato de ser casada com Alexandre Ramagem. Ela classificou a situação como covardia e relatou que as filhas ficaram em pânico. Rodrigo Constantino, muito boa noite, seja bem-vindo. Consta a situação do deputado Alexandre Ramagem, ele se encontra atualmente nos Estados Unidos, né? Lembrando que foi condenado a 16 anos de prisão, teve o início do cumprimento da pena determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro também mandou incluir o nome do deputado Ramagem na lista de foragidos e agora essa situação envolvendo a mulher do deputado, que agora também está nos Estados Unidos. Muito boa noite, seja bem-vindo, Consta. Boa noite, Paula. Boa noite, Cauti. Boa noite, Marcília, mestre Augusto e toda a audiência da Oeste. Veja, em primeiro lugar, o Ramagem está certo de buscar asilo. Ele é um perseguido político, ele foi incluído naquele núcleo 1 só para dar um verniz de legitimidade a um processo que é totalmente político, porque ele era o único ali, vamos lembrar, com foro privilegiado, com prerrogativa de foro, né, num julgamento que não deveria ter ocorrido no STF. Então ele é um perseguido político, ele ia ficar preso, longe da família, por vários anos. Ninguém é obrigado a ir para o martírio, ninguém é obrigado a aceitar um destino desses, quando não reconhece mais no Brasil nada que dê o mínimo de resquício de um Estado de Direito. Quanto a mulher dele ter sido abordada dessa forma, é óbvio que é humilhação, né? É perseguição, não faz nenhum sentido jurídico. Alexandre de Moraes trata familiares como extensão do alvo. Ele faz isso exatamente como faziam os regimes totalitários, os regimes soviéticos. Você vai para cima da filha, do pai, da esposa, né, porque você quer intimidar, porque o objetivo é realmente você ir cercando até um grau de asfixia o seu alvo, né? O Ramagem, tudo bem, ele está dentro desse processo, pode ser considerado uma fuga. O Alexandre de Moraes que tome as medidas cabíveis, inclusive um pedido eventual de extradição. Agora, a esposa com as filhas pequenas, você fazer abordagem e retirar as malas e pegar telefone, busca e apreensão, isso realmente é coisa de regime totalitário. Então eu só posso dizer uma coisa, Paula, que bom que a família toda está reunida em Miami, né, ou na Flórida, porque nós vimos imagens circulando aí do encontro, né, deles, foi muito emocionante, inclusive, e é isso. Infelizmente, em regimes totalitários, em ditaduras, que é o que o Brasil já está vivendo, resistência se faz muitas vezes de fora, porque você tem mais margem de manobra. Se ele estivesse no Brasil, era mais um preso, né, e a família ficaria longe dele e ele não teria o mesmo acesso que, porventura, ele vai ter agora com autoridades americanas para expor, inclusive com material, né, com embasamento, o seu caso, porque é mais um caso escandaloso que serve para mostrar às autoridades americanas o absurdo que o Brasil está vivendo. André, Marcília, muito boa noite. Marcília, esse caso chama realmente a atenção, porque a Rebeca Ramagem, né, a mulher do deputado, até onde sabemos, pelo menos, não responde a nenhum inquérito, nenhuma investigação aberta que justificasse ali, né, ela e as filhas serem alvo de um mandado de busca e apreensão e foram direto ali no celular. Isso poderia ser mais um caso aí de pesca probatória, fishing expedition nesse caso, Marcília, tendo em vista que ela, pelo menos por enquanto, não responde a nenhum processo, investigação? Sem dúvida, Paula. Boa noite, Paula, boa noite, Augusto, boa noite, Cauti, Constantino. Olha, é impressionante, né? A que ponto chegamos? Eu, inclusive, a última vez que me recordo de ter visto algo desse tipo foi nos anos 90, quando o Pablo Escobar estava sendo perseguido pelos seus inimigos, os Los Pepes, que eram os perseguidos de Pablo Escobar, e eles, para pegarem o Pablo Escobar, começaram a perseguir a família dele. Então,
deixavam bomba aqui, bomba ali. Inclusive, uma das filhas dele com isso ficou até surda de um dos ouvidos. Só que era uma milícia, eram pessoas fora da lei que estavam perseguindo. Aqui, supostamente, é o Estado democrático, pujante, que ontem, inclusive, nós aqui vimos o Gilmar Mendes dizer que está forte e normal. Né? E aí é que é o problema, porque se não há nenhum processo, se não há nenhum inquérito contra ela, e não é só ela e as filhas, ela estava com 2 filhas, uma de 7 anos, e outra de 14 anos, 2 crianças na porta da aeronave e chega uma ordem de mandado de busca, sem processo, sem inquérito, para revistar malas e arrancar das mãos, inclusive das crianças, os celulares das crianças, para fazer, sem dúvida, você antecipou bem, ficha expedition, como a gente fala, ou pesca probatória, que você não sabe como alcançar a pessoa, como caçar, como fisgar a pessoa, você joga, então, a isca no celular, porque o celular tem a vida inteira, e aí você acaba encontrando alguma coisa, no mínimo constrangedora, para impulsionar algum tipo de colaboração, enfim, para tentar fazer com que o Estado, né, conseguisse chegar no pai, no Ramagem. Isso é totalmente ilícito, isso é totalmente irregular e é um Estado que não é democrático, é um Estado de terror. Por colocar alguém em terror, né, numa situação dessa, para chegar ao outro, ao Ramagem, ao pai, é, sem dúvida, algo que a gente não pode chamar jamais de democrático. E é por conta dessas coisas e outras tantas mais que ele não será, o Ramagem jamais será extraditado dos Estados Unidos e, muito provavelmente, acabará obtendo também um asilo político. Pois é, a gente levantou que ele deve pedir asilo político aos Estados Unidos, né? A gente ainda confirma essa informação. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Cauti, grande Marcília, Consta, bem-vindo sempre. Boa noite a você que nos acompanha. É comportamento de psicopata mesmo, é caso clínico. Essa mania de perseguir familiares, né, de pessoas investigadas por crimes inexistentes. Eu me pergunto, ele nasceu em 1968, 13 de dezembro, né, que é o dia em que nasceu também o AI-5. Data é destino, às vezes. Ele vai viver o suficiente para perder completamente o poder. E será que ele não sabe disso? Ele acha que vai continuar nessa escalada por quantos anos? Ontem eu continuei pensando na constatação aí que eu fiz por acaso. Ele inventou a prisão perpétua. Ou ele acha que a expectativa de vida do brasileiro vai ser duplicada nos próximos anos, coisa parecida, ou como ele condenou o Bolsonaro a 27 anos. Para cumprir 27 anos de prisão, e no caso do Alexandre de Moraes é o que ele pretende, é o que ele gostaria que acontecesse, que idade teria o Bolsonaro se sobrevivesse a temporada na prisão? Está com 70, são 27 anos. Mais os 8 pela Justiça Eleitoral, dá 35. Mais 100 e poucos. 35. Ali. Pois é. Isso aí tem precedentes. Ele, no caso do muito mal explicado do aeroporto de Roma, ele também, usando a figura da Rosa Weber, que bancou o Messias dele, me autoriza um mandado de busca e apreensão na casa da família que teria discutido com o Moraes no aeroporto. O caso dos óculos voadores do filho. Aí manda buscar os vídeos vão, nós não ficamos sabendo o que mostram de fato, mas dá para imaginar que foi uma rusga de aeroporto, um desentendimento e tal. E esquece o caso. Agora vai atrás da mulher do Ramagem. Quem ele pensa que é?
E o Supremo não consegue identificar mais malucos? Ali não consegue ver que o cara está agindo estranhamente? Eu só quero que ele viva bastante, tá, para saber o que vai ser feito dos processos dele.